Tem 3 livros aqui que, bom, eu indico, ajuda a gente, né? Um primeiro eu li faz alguns anos. Esse livro foi muito bom para quebrar uma barreira que tinha dentro do meu coração. Ele, não vou dizer que ele é um livro mais de conteúdo bíblico, né? Mas ele faz várias considerações extremamente pertinentes a respeito do problema que a gente passa no tempo que a gente está vivendo. Um problema a respeito da nossa masculinidade distorcida. O nome é Coração Selvagem. Eu gosto muito desse livro. Ele fala sobre aquilo que a gente conversou um pouquinho ontem. Deus fez a gente para ser um guerreiro e a gente está se tornando um soldadinho de chumbo, né? A gente está se tornando um bocado de, sei lá, de frouxo. E ele é muito bom. O outro livro, esse aqui é um livro que a liderança do Ministério de Homens está adotando e está estudando, é O Homem Bíblico. Esse livro aqui é muito bom. Esse aqui, sim, é bem bíblico mesmo, tratando sobre o que é ser homem. E o outro não tem muito a ver necessariamente com a questão da masculinidade, mas tem a ver com a questão da redescoberta da vida. É O Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa. Esse livro aqui é estupendo, é maravilhoso. Então, recomendo, caso tenha aqui, né, na livraria, caso você depois queira adquirir, será uma bênção. Bom, irmãos, a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto está aí, você está com um caderninho. Tem alguém que está sem um livretinho? Os que chegaram depois, puder distribuir aí, Elinho. Enquanto isso, você está com a Bíblia aí, abra, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Todo mundo que está com a mão levantada, fica até chegar o livrinho para você, por favor. Primeiro Samuel 25. Vamos tratar hoje ainda um pouco sobre masculinidade. O tema geral é Pondo em Ordem Meu Mundo Interior. Tem lá também debaixo da árvore, ó, pessoal sem o livretinho. Então, falar hoje sobre a masculinidade perdida. Eu falo perdida porque a Bíblia se perdeu para a sociedade, termina aqui para a gente, fica sem um parâmetro. Mas quando eu tinha uns 15 anos, estava aqui pensando que idade era aquela, foi mais ou menos na época que eu entendi que Deus estava me chamando para ser pastor. Quando eu tinha ali por aquela época, eu tinha muita fome de Deus e, às vezes, em vez de ficar estudando o conteúdo da escola, eu chegava em casa e me trancava no quarto e ficava lendo a Bíblia. Tinha muita fome para descobrir a respeito de vários segredos da vida que eu não sabia. E eu me deparei com Lamentações de Jeremias. Eu vinha lendo de Gênesis e de repente chego lá em Lamentações de Jeremias. E naquela época, assim, eu era novo na fé, eu não conhecia muito da história bíblica, não conhecia quase nada, né? Eu estava lendo porque eu queria conhecer. E eu me deparei com Lamentações de Jeremias, um texto que me salvou a juventude, salvou o meu crescimento. Esse texto tem sido para mim um alento contínuo a respeito do meu papel de homem. Ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto Deus pôs esse jugo sobre ele. E esse texto salvou ali, acho que minha juventude, para que eu pudesse aprender a começar a servir de verdade, a lutar de verdade, a não arregar, mas seguir à frente. Queria conversar com você sobre esse texto, mas a introdução desse texto vai ser outro texto, e a introdução vai ser maior do que a lição, né? A introdução está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. A história de um homem chamado Nabal. A palavra Nabal significa tolo ou louco.
Vamos ler? Nós vamos ler a partir do versículo 2, capítulo 25, a partir do versículo 2 até o versículo 38, tá? Uma história bem comprida. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, Monte Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, ou seja, louco era o nome deste homem. E Abigail, da sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: olha, subi ao Carmelo e ide a Nabal e perguntar-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, tenha paz a tua casa e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens torceadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achem-me-se, pois, os meus moços na sua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Só vou dar uma parada aqui para explicar isso. Naquele tempo, naquele período, muitos desses criadores de rebanho, eles alugavam mercenários para proteger o rebanho. E no caso Nabal, está lá no Monte Carmelo. Para quem não conhece a geografia bíblica, o Monte Carmelo é um lugar de muito fluxo, muito transeunte, e portanto também é um lugar muito propício para assalto. E Davi, nessa época, não era o rei de Israel, quer dizer, tinha sido ungido rei, mas ainda não estava de fato no trono. E tinha 300 homens que tinham se aliado a ele lá na caverna de Adulão. E esse bando de Davi, resolveu proteger, como se fosse um muro, proteger as ovelhas de Nabal e também os pastores de Nabal. E eles fizeram, mas eles não fizeram isso entrando em acordo com Nabal. E é isso que Davi agora está mandando falar lá com Nabal, dizendo: olha, nós fomos esses homens que protegeram lá o seu rebanho, protegeram os seus pastores. Se você tiver qualquer coisa aí, você agora fez a colheita, você agora está próspero, se você tiver qualquer coisa, dá para a gente. Eles viviam disso, Davi e os seus homens, eles não eram mercenários, mas eles viviam disso, de biscate, de serviço aqui e ali que podia fazer. Então eles estão pedindo: ajuda a gente com alguma coisa. Pronto, entendido isso, vamos continuar. Versículo 9: chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Versículo 10: respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Há muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e os daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, ou seja, pega a espada e põe na cintura. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi. Subiram após Davi uns 400 homens, 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, a mulher deste, dizendo: olha, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, veja o testemunho do pastor lá de Nabal. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os nossos dias, dos dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que has de fazer. Isso é o jovem lá falando com Abigail, porque o mal já está posto, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa.
e Nabal é filho de Belial, e não há quem possa lhe falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e os seus homens também desciam, e aí ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, veja o que Davi tinha dito: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou o mal por bem. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os da casa de Nabal. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com Nabal, com o meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque como significa o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este aqui é o presente que eu trouxe a tua serva ao meu senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Por favor, perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir, buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, o teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse na cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal nem até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que lhe estava trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Você entendeu o que aconteceu, não é? Abigail levou um bocado de provento, chegou lá e pediu perdão a Davi e falou: olha, é que o meu marido é um tolo, ele faz sem pensar as coisas, e desculpa, na verdade eu não vi quando seu senhor, os seus moços vieram, e aí aconteceu essa tragédia, mas aqui eu estou trazendo essa provisão, por favor receba, e não se vingue não, deixa a gente em paz. E Davi falou: tá bom, essa palavra que você trouxe é boa, de fato eu não quero sangue nas minhas mãos, então pode seguir em paz, que está tudo resolvido aqui. E ela voltou para lá. Queria destacar aqui o aspecto de como a mulher dele está vendo ele, não é? Ela chama o marido de filho de Belial. Seria um termo bem chulo, né? A Bíblia não vai usar os termos chulos que a gente usa, mas você já imagina que tipo de termo seria se fosse hoje
a mulher descrevendo o marido. Aquilo ali é um... Pronto, aí você já entendeu. Versículo 36, tá? Versículo 36 diz: voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, ou seja, contou a história toda. E se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Vamos orar, irmãos, e vamos tentar aprender com essa história sobre masculinidade. Senhor, obrigado mais uma vez, de fato, obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa e ela nos abençoa de todas as formas. Eu te peço unção, Senhor, para mim e unção para os meus irmãos. Que a Tua palavra seja entre nós aqui um vínculo de perfeição, sintonia, correção, encorajamento, fortalecimento, amor. Meu Pai, por favor, tenha misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então a história é uma história que eu diria assim, de certa forma, comum naqueles dias, um tempo meio de barbárie, né? Seria semelhante a gente fazer uma comparação com... fazendo uma comparação bem tosca, né? Seria comparado a pegar um lampião. Vocês lembram de Lampião? Lá aqui do sertão, né? Lampião com Maria Bonita. Seria um lampião que cuidou ali de um pasto, cuidou ali de um rebanho, e depois ele pediu ao fazendeiro: olha, por favor, manda para a gente alguma coisa para a gente comer. E aí o fazendeiro chegou e disse assim: que nada, vocês são banda de vadio, não conheço vocês, vão-se embora. E aí Lampião se arreta e fala assim: tá bom, pois não vai ficar uma pessoa de pé nessa casa. E está indo ao encontro quando a mulher, né? A mulher lá do fazendeiro fala: rapaz, que desgraça que meu marido fez. Eu vou consertar esse negócio. Prepara rapidamente ali uma provisão e sobe com o jumentinho, né? Para poder entregar a provisão para Davi, para o Lampião daquela época. E aí Davi diz: olha, que bom que você me livrou de derramar esse sangue, que bom. De fato eu não precisava me vingar, porque Deus tem a vingança. Davi resolve ali o episódio, a raiva e tudo mais. Mas quando ela volta, isso já devia ser de tardezinha para de noite, ela encontra seu marido embriagado, fazendo uma festa de rei. Interessante que na festa, né, só está ele. A esposa não está, não tem mais ninguém participando, ele está fazendo a festa de rei. Ela olha para ele e fala assim: bom, ele bêbado desse jeito, não dá nem adianta falar, né? Espera para no outro dia de manhã contar para ele: olha, o que aconteceu foi o seguinte, você negou para Davi aqueles proventos, e ele vinha com 400 homens para matar a gente, tudinho aqui. E se eu não subo e levo lá uma comida, a gente estava morto. Agora, graças a Deus, está tudo resolvido, viu? Ele foi embora, não tem mais problema. Ele fica duro. O texto diz assim: fica duro feito pedra. E depois de 10 dias ele morre. Acho que Nabal mostra, para mim pelo menos, muito de um tipo de masculinidade deturpada. E eu queria usar justamente esse texto para pensar nessa masculinidade deturpada. Queria ver algumas qualidades que essa masculinidade deturpada se apresenta em Nabal. A primeira que eu queria ver com você está no versículo 3. No versículo 3 diz que ele era um homem duro e maligno. Mas aqui também nesse texto diz que ele era um homem que tinha muita possessão. O versículo 2 diz que ele era abastado, próspero. Então me parece que na perspectiva social, perspectiva do mundo, um homem, para ser homem, ele precisa ser próspero. Se ele não tiver sucesso numa carreira, sucesso material,
ele fica acanhado como se ele fosse um menor do que os outros. Isso é uma definição, infelizmente, muito medíocre, mas é bem real. Então, normalmente, os homens acham que eles precisam ser, melhores, por exemplo, financeiramente, melhores mentalmente, melhores socialmente, do que o outro e também do que as mulheres. E Nabal era isso. Ele era um homem rico, era próspero, mas a segunda coisa que o texto diz é que ele era um homem duro e maligno, ele era um bruto. Infelizmente, essa é outra qualidade que muitas vezes se diz ou se ensina que o homem deve ser: bruto, ignorante, não para, não pensa, não pondera, não reavalia, não pode ser humilde, tem que ser brabo, ou besta, ou respeitado a qualquer custo. E Nabal era isso, pelo menos é o que o texto está dizendo. Eu vou olhar mais outra definição que ele traz sobre quem era esse Nabal. Dê uma olhada, por favor. O versículo 11 diz assim: veja ele dizendo a resposta para o moço de Davi, né? O moço que Davi mandou para poder pedir lá algum salário, alguma coisa. Versículo 11 diz: tomaria eu, pois, veja o que ele diz, irmão, meu pão, minha água, a carne das minhas reses, para que eu degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm. Esse cara é um cara que é ensimesmado pra caramba. É dele, não é da família, não é de Deus, é dele, é meu, é ensimesmado, é egoísta. Versículo 17, veja o que ele diz: agora, pois, considera e vê o que has de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Quem está dizendo isso é o servo de Nabal falando para Abigail. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Sabe o que o empregado está dizendo para a esposa do patrão? Teu marido, o meu patrão, é um filho e você sabe disso, ele é arrogante. A gente quer falar com ele, mas a gente não consegue falar, não. A gente quer dar um toque para ele, mas ele é arrogante, é um cara difícil, e a senhora sabe disso. Sabe, aqui eu começo a pensar: esse cara sentou-se num tipo de trono, como se ele achasse que ser homem é sentar-se nesse trono, e ele não percebe o que está acontecendo ao redor. Ele não percebe. A mulher acha que ele é um filho disso, os empregados acham que ele é um filho daquilo. Ele não escuta as pessoas, não há espaço para ouvir. A gente pensa que ser homem é ser decidido e, num certo sentido, a gente ter o poder de decisão. E a gente pensa que ser homem é não ser influenciável. Não, eu é quem tenho que tomar minhas decisões. Isso aqui é uma masculinidade muito deturpada. Lá em Jeremias 17, ele faz uma narrativa logo no começo do capítulo, bem semelhante ao que está escrito em Salmo capítulo 1. Ele fala que o homem que confia no seu braço mortal, ele se torna primeiro uma árvore solitária, depois ele se torna um arbusto solitário, e depois ele se torna um arbusto solitário no deserto. Em outras palavras, essa postura arrogante, essa postura prepotente,
essa busca por respeito e por autoafirmação, faz a gente ser um abestalhado. E a gente vai ficando só. Acontece com você, homem? Sua família todinha está vivendo uma experiência e você não participa? Acontece com você? Todo mundo está junto, mas você parece que é à parte. Aí a gente vai trazer as coisas abestalhadas, as aplicações abestalhadas, porque você não dá tempo de qualidade para os seus filhos, não dá tempo de qualidade para a sua esposa. Não é questão de tempo não, irmão. É questão de coração. Se a gente definir a nossa masculinidade, especialmente esse aspecto de liderança, como se fosse a gente ter poder, ter dinheiro ou ter status, e a gente ter decisões, e a gente aqui é um manda-chuva, o que vai acontecer é isso. As pessoas continuam tendo as suas próprias percepções a nosso respeito. A sua mãe, seu pai, tem opiniões a respeito de você. Você quer ouvi-los? Recentemente, nós estava, na verdade, eu, pastor Humberto e Roberto, presbítero Roberto, conversando com um missionário. Ele estava precisando de um aconselhamento. Ele tinha feito uma besteira. Quando eu falo uma besteira, ele tinha revelado, numa decisão que ele tinha tomado, ele tinha revelado falta de caráter. E nós chamamos ele para conversar. E o presbítero Roberto foi muito feliz na introdução. Roberto falou assim: algum tempo atrás, numa reunião do conselho, eu agi de forma errada. E alguns irmãos do conselho me chamaram para almoçar. Eu fui para almoçar e eles chegaram lá e falaram assim: Roberto, você queria saber o que é que a gente pensou da reunião do conselho? E ele disse: eu queria saber. E aqueles irmãos disseram para Roberto assim: Roberto, a gente acha que você forçou a barra, que você foi arrogante. Na hora que Roberto caiu em si, falou: meu Deus, eu fui mesmo. E pediu perdão aos irmãos no almoço, e depois na próxima reunião do conselho, ele chegou lá e pediu perdão ao conselho por ter sido arrogante. Roberto conta essa história para o missionário. Aí fala assim para o missionário: você quer saber o que é que a gente está pensando de você agora? Aí o missionário disse: quero. Mas eu imagino que ele disse aquele quero. Mas não quero muito não, né? Aí sobrou para mim, para eu dizer. É lasca. Roberto, prepara. Eu fiquei lá esperando. Aí Roberto falou: e aí, pastor? É lasca mesmo. Eu falei: meu irmão, a impressão que deu é que você tem um problema de caráter. Ou você tem um problema de caráter, ou você é extremamente imaturo. Aí ele estava tão nervoso que ele falou: imaturo eu não sou não. Então pior. Então pior, está faltando caráter, né? Deixa eu perguntar para você com liberdade. Você tem coragem de perguntar para pessoas próximas a você, mãe, pai, o que é que eles veem em você? Esposa, filhos, o que é que eles veem em você? Tem coragem? E quando eu estou falando isso é para a gente ouvir de verdade, né? Não é para a gente ouvir o que a gente quer, não. É ouvir o que é de verdade. Eu fico pensando aqui nesse quadro, quais são as pessoas que Nabal mais podia confiar, irmãos? Eu acho que era Abigail, a esposa dele, e eu acho que eram os pastores que trabalhavam com ele. Mas ele não ouve mais. Ele chegou num patamar na vida dele que ele diz: eu não preciso mais disso.
Eu sei o que é melhor, eu sei o que é certo, eu sei o que é bom. Arrogância, poder, ignorância. Essas coisas todas estão aqui. E isso é a receita para a destruição. Eu diria que esse tipo de masculinidade que está revelada na pessoa de Nabal, ela faz duas coisas. Uma é a receita para você ser tolo. Por mais que aparentemente as pessoas respeitam você, você é um babaca na frente de todo mundo. A segunda coisa que vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer com você, você vai se destruir. Você vai ficar só. Talvez você está aqui e você tenha a história na sua própria casa do pai e você viu isso acontecer. Seu pai. Talvez você viu isso acontecer na casa do pai do seu amigo. Talvez você está aqui justamente porque aconteceu com você. E se você tivesse um amigo, ou se você tivesse alguém que tivesse liberdade de chegar para você, enquanto caminhava, dissesse para você, cara, tu estás te lascando. Esse tipo de masculinidade que você segue, esse tipo de padrão de ser homem que você segue, vai arrombar você. Se tivesse, talvez você não tivesse chegado aonde você chegou. Mas preste atenção, irmão, porque o Nabal, quem faz-se Nabal é a si mesmo que se faz. Ninguém precisa formar Nabal. Ninguém precisa formar um tolo. Em outras palavras, para de dizer, foi por causa do meu pai que eu fiquei assim. Para de dizer, foi por causa da minha mãe, foi por causa do mimo que eu recebi, foi porque eu não tive a oportunidade. Porque enquanto você for vítima, você não passa de um safado. Porque vítima você não é. Deus fez você para ser homem e não para ser vítima. E homem que é homem tem que dar a cara a tapa. Que tem que assumir o que é e os erros que tem. Porque enquanto não assumir os erros que tem, não vai crescer e vai virar Nabal. Essas são as definições que a gente vai vendo à medida que a gente vai observando o Nabal. O que a gente vê, ele não tem respeito da mulher. Veja aí o versículo 23. Veja o versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi. E a narrativa que segue nos próximos versículos, você vai ver Abigail dizendo umas coisas a respeito de Davi que Nabal já sabia. Ela diz, o Senhor é o príncipe, quando fizeres do Senhor o rei, por favor, se assente com dignidade no seu trono. Veja, como é que a esposa de Nabal sabe quem é Davi e Nabal não sabe quem é Davi? Nabal sabe quem é Davi, e sabe por que eu sei que ele sabe? Porque ele diz assim, tem muita gente fugindo do seu senhor, esses bandoleiros safados. Quando ele está falando isso, ele está falando da perseguição que Davi sofre de Saul, que é o rei. Você entendeu? Ele sabe quem é Davi, mas ele dá uma de gaiato. Aí veja o que Abigail faz. Quando ela chega diante de Davi, a primeira coisa que ela faz é se ajoelhar, se prostrar em terra. Quando ela se prostra em terra, versículo 24, lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor Deus, a culpa caia sobre mim, deixa que eu leve essa carga. Você já percebeu que muitos homens que não crescem, botam a carga sobre a mulher? E mulher tem um negócio que está escrito lá em Timóteo, você precisa aprender isso. A principal missão da mulher que está na Bíblia descrito é de ser mãe. A mulher, por natureza, ela tem na sua formação identitária uma coisa de carregar o outro no colo, carregar o outro na barriga. E você, feito um abestalhado, vai lascando a sua mãe, lascando seu pai, lascando a esposa, a namorada. E a mulher vai carregando a carga. Veja que a mulher fez isso aqui. Ela vai carregando, vai carregando, vai carregando. Quantas mães são frustradas com homens que estão aqui?
Ela carrega você, mas ela está frustrada com você. E sabe por quê? Porque não é homem de verdade. É esse protótipo de Nabal, um tolo. Essa coisa que vai terminar destruindo a si mesmo e destruindo a casa toda. Está lá, ela carregando a carga, ela se ajoelha diante de Davi e fala assim: ô meu senhor, a culpa foi minha. Mulher faz isso, esposa faz isso, mãe faz isso, quando era para a gente protegê-la, a gente abençoá-la. Mas a gente, em vez de proteger e abençoar, a gente deixa a carga no lombo dela. Você tem vivido assim, irmão? Não é à toa que a mulher termina assumindo a liderança da casa. E a mulher não assume a liderança, na maioria das vezes, ela não assume a liderança. Isso tem exceção, mas estou falando na maioria das vezes, ela não assume a liderança da casa como sendo a opção dela. Esse papel de mãe, de ir carregando a carga, de ir carregando, né, as besteiras, as babaquices que a gente faz, ela vai carregando, até que chega uma hora que ela é quem está resolvendo a nossa vida. Aí depois a gente quer ser respeitado. Como é que você vai ser respeitado se é a sua mulher quem está resolvendo sua vida? Como é que você vai ser respeitado se é a sua mãe quem está resolvendo sua vida? Se você quer respeito, então se respeite. Você faz a besteira e depois a mulher vai resolver e você quer ser respeitado? Não tem como ser respeitado. E eu estou falando aqui com o homem, porque se eu estivesse falando para a mulher, eu ia dizer: você tem que respeitar mesmo assim, porque é bíblico. Mas eu estou falando com o homem, cara, vamos dar um tiro certo. É como disse Silvio Romero, né? Atira para o chão, porque não tem como errar. Né? Pelo amor de Deus, um tiro certo, mas a gente fica dando bola fora, velho. E esse abestalhamento da gente é porque a gente é arrogante, irmão. Preste atenção. O conceito bíblico de liderança é serviço. Não é domínio, é serviço. Se você servir sua esposa e você servir seus filhos, veja, eu não estou falando de você trazer dinheiro não, irmão, eu estou falando de você servir. Você se envolve e serve. Sabe quem vai ser o líder da casa? Sabe quem vai ser o líder da casa? Você. Agora a gente caiu nesse engodo de Nabal. Ah, mas eu é quem trago o dinheiro, eu é quem paga a conta, os funcionários são meus, o dinheiro daqui de casa sou eu. Mesmo quando não é, né? Mesmo quando o dinheiro é da esposa. Mas fui eu que ajudei ela, fui eu que de alguma maneira deixei. Lembra de Nabal? Meu. E o pior é quando a mulher não trabalhando e não ajudando financeiramente, a gente trata ela como se ela fosse uma espécie de doméstica de luxo. Quantos filhos tratam a mãe como se fosse doméstica de luxo? Respeito não tem nenhum, mas quer que ela faça tudo para ele. Leve e traga enquanto não dirige. É para fazer o suquinho, é para fazer o todinho, é para fazer o sanduíche, é para fazer, sei lá, lavar o prato. A mãe que se lasque. Amém, irmão? Cadê o respeito, cara? Cadê o respeito? Vou dizer, você que é um filho assim, você vai ser um babaca como marido. E eu não estou falando só de fazer a cama, lavar a louça, eu não estou falando só dessa besteira não. Estou falando da atitude interior. Vai se formando Nabal e o final é você vai estar sozinho. Sozinho.
E quando eu falo só, você pode ter uma roda de amigos para assistir futebol, você pode ter uma roda de amigos para beber cerveja, você pode ter uma roda de amigos na igreja, mas sua alma está só. E você fica assim, mas ninguém me compreende, poxa vida. Vai te lascar. Para compreender o quê? Esse caos? Pelo amor de Deus. A mulher está dizendo, ele é filho de Belial. Os empregados estão dizendo, ele é filho de Belial. E a mulher está fazendo um arremedo dentro de casa, falando assim, Davi, perdoa a gente, por favor, foi culpa minha. Não dá raiva, irmão? Você não fica com raiva não, desse Nabal? Eu fico com raiva desse Nabal. Veja os versículos 36 a 38, diz assim, quando Abigail volta, ele está em casa, fazendo um banquete, e o texto diz assim, como banquete de rei. Deixa eu perguntar para você, Nabal é rei, irmão? É rei? Deixa eu fazer essa pergunta agora mais aprimorada. Na casa dele ele é rei? Na casa ele é rei? É não. Mas ele acha que é. Agora vê só, ele fez o banquete. Um banquete de rei para celebrar o quê? Para celebrar o quê, irmão? A colheita? O rebanho? Para celebrar o quê? Ele mesmo. Banquete de rei. Uma festa em minha homenagem. Quem participa da festa? Abigail não está lá. Abigail está resolvendo o problema dele. Ele está fazendo festa. Essa masculinidade deturpada é que diz, eu preciso. A família está se lascando, mas eu preciso daquele relógio. A família está se lascando, mas eu preciso daquele laptop. A família está se lascando, mas eu preciso de um carro. O banquete é para si mesmo. Amém, irmão? Mas eu preciso de uma cachaçinha. Eu preciso sair com meus amigos. Eu preciso ter espaço. Eu preciso. Amém? Aí veja, quando ela chega e fala para ele, no dia seguinte, porque de noite o cara está bêbado. Veja que esse cara, ele curte a solidão dele na cachaça. Você conhece gente assim? Alô? Alguém conhece? Alguém assim? Que curte sua solidão na cachaça? Pois é. Nos dias do fiasco, nos dias do cansaço, o que ele faz? Tem outras maneiras da gente se embriagar. Bota uma série de Netflix. Não é? Bota um jogo para distrair. É que a vida está difícil demais, Peraí, que agora eu preciso do meu espaço. Amém? Outra coisa que diz, né? Então, quando ele acorda, aí a Abigail chega lá, eu imagino que essa mulher pisa em ovos para conversar com o marido, porque o marido é... Olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo que Davi estava vindo para matar a gente com 400 guerreiros. Eu tive medo, Nabal. Aí eu peguei aqui umas coisinhas de nada que a gente não ia precisar. Eu levei para ele para poder, assim, tentar fazer um acordo de paz. E ele aceitou. Quando ele ouve falar que todo mundo ia morrer, ele fica pedrado, em coração de pedra. Aqui abre-se um espaço para conjectura. O texto diz que ele ficou como uma pedra. Isso aqui está claro. Agora, o que fez ele ficar como uma pedra, irmão? A notícia, concorda? Sim ou não? Não foi a notícia? Alguma coisa emocional aconteceu nesse homem para ele ficar bloqueado desse jeito. O que foi nas emoções de Nabal que bloquearam ele? O que é que você acha? Medo de morrer foi uma coisa.
Consciência ficou pesada. Coisas do estoque dele ele perdeu. São várias especulações. Abre-se as especulações, né? Será que é possível ele ter se sentido traído pela esposa? Passou por cima de mim de novo. Eu não suporto mais isso. Amém? Alô? É possível ou não? Eu não sei o que foi, mas o texto está dizendo o seguinte: veja a reação mais demente que uma pessoa pode ter. Em vez dele chegar e falar: minha esposa, você é a salvação daqui dessa casa, você é a virtude que me falta. O cara fica empedrado, irmão. Esse empedramento dele diz muita coisa. Você já percebeu que quando a vida começa a se revelar para muitos homens, a mulher não respeita, os filhos não respeitam, a mãe não respeita, aí ele começa a ficar empedrado. Você já percebeu isso? Sabe o que é empedrado aqui? É o cara que não participa mais da vida. Vá, mas eu não vou não. Amém? Conhece isso, irmão, ou não? Alô? Vá. Mas eu não sei não gosto muito disso não. Mas não gosto, sabe por quê? Porque tem uma pedra dentro de você. Você passou vergonha de novo. A sua mulher fazendo o que é bom para você, a sua mãe fazendo o que é bom para você, termina lhe expondo, porque expõe a sua vergonha, expõe a falsidade que você é. Você acha que é o machão, mas você é um bananão. Aí você fica empedrado. Não gosto muito de ir para aquele lugar não. Eu não gosto de ouvir muito aquele pessoal não. Empedrou-se. Um coração de pedra. É isso a masculinidade dos nossos dias. Infelizmente, eu posso dizer isso até por experiência de gabinete. Eu estou vendo muitos lares à bancarrota ou destruídos por causa desse tipo de masculinidade acontecendo. O cara é um bruto dentro de casa, é um machão, cheio de opinião, orgulhoso, arrogante, cheio de poder, sozinho, não goza do respeito da esposa, não goza do respeito dos filhos, não goza do respeito da mãe. Se é filho ainda, né, não é casado, não goza do respeito da mãe, não goza do respeito do pai. E nessa sistemática ele é cheio de razão, é uma pedra. Ainda é cheio de razão, uma pedra. Vou dizer de novo, irmão, se essa masculinidade continuar fazendo efeito na sua vida, pode ter certeza que você vai chegar num ponto onde você vai estar só. Ou pior, o texto diz para a gente, versículo 38, passados 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. E se eu continuasse lendo o texto, sabe o que é que vai acontecer no versículo 39? Davi ouve a notícia, Nabal morreu. Ele disse, opa, que bênção. Abigail, vem cá, minha filha. Vem cá. Pronto. Quando Abigail aparece para Davi, ela fala assim, o Senhor me quer por esposa, mas eu posso ser só sua serva. Que mulher que Nabal tinha, meu irmão. Que mulher especial que Nabal tinha. Mas esse cara destruiu tudo. Acabou só e terminou morto pelo Senhor, para ver se não fazia mais caca. Brincadeira, né? Não sei se foi por causa disso não. Você quer esse paradigma de masculinidade para você? Amém? Alguém quer? Alguém quer seguir Nabal? Quer ser discípulo de Nabal? Vou dizer de novo, você não precisa que ninguém lhe ensine a ser Nabal. Nabal é o que você é
na sociedade. O mundo ensina você a ser Nabal continuamente. E é isso que você vai terminar sendo. Quer um outro modelo? Alguém quer? Um outro modelo? É o modelo de Lamentações de Jeremias que eu falei que me salvou na minha juventude. Essa palavra de Deus para Jeremias fez eu despertar para esse mundo, deixar de ser vítima, deixar de ser coitadinho, deixar de querer ser respeitado e parar a viver e começar a viver a servir. E sair da minha cápsula e passar a viver no mundo. Veja o que diz, por favor. Lamentações de Jeremias 3, 24. Diz assim, 24 a 33, diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, o versículo 24. Você precisa definir, se você quer uma masculinidade sadia, se você quer uma vida sadia, você precisa definir qual é a porção que você quer para significar você. Você quer o quê? Um título? Você quer dinheiro? Você quer casamento? Você quer formação? Você quer que essas coisas signifiquem você? Veja, o texto está dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você sabe o que é porção? A expressão porção, você sabe o que é? Alô, irmão? Você sabe o que é? Não, herança. É o meu pedaço de chão. É a minha conquista. Veja o que Jeremias está dizendo. Ele está dizendo, a alma dele está dizendo: eu resolvi que a posse que eu tenho, que o que me afirma, não é o título de profeta, não é o respeito da nação, não é o respeito do rei, das autoridades. O que me afirma, o que é aquilo que é meu, a minha herança, é o Senhor. Quando eu comecei a entrar nesse mundo de pastoreio, eu era seminarista. Como seminarista, eu estava ganhando R$200 lá na Igreja Presbiteriana da Madalena. Casado, era R$200 que eu recebia. Minha esposa recebia R$800 no trabalho que ela fazia. A gente conseguia juntar R$1.000 por mês, era com o que a gente vivia. E naquele período, tinha um outro seminarista trabalhando na igreja, e ele recebia R$800. Eu recebia 200. E eu vivia com aquele negócio assim: qual a diferença? Por que ele recebe 4 vezes mais que eu? Eu era 1 ano à frente dele, do outro seminarista. Ou seja, quem devia receber mais? Se eu era adiantado, quem deveria receber mais? Era eu, né, irmão? Por favor, concorda comigo. Poxa, 800 devia ser para mim. Aí eu disse: tem nada não, quando eu me formar, eu fico melhor. Aí me formei. Primeira reunião do conselho da igreja lá da Madalena para resolver essa questão de salário pastoral. Eu ia ser pastor auxiliar. Aí um presbítero, vice-presidente do conselho, chega e fala assim: ele é muito novo. Olhando assim para mim, desse jeito: ele é muito novo. Isso aí é um trainee. Rapaz. Irmão, ficou aqui na guarda. Trainee é a avó. Trainee é a mãe. Você não passou 4 anos no seminário, você não estudou o que eu estudei, você não andou a pé, e aquela coisa toda na cabeça. Eu engoli. Mas eu vou falar com Deus isso. Passei a noite chorando. Mas, irmão, vou dizer para você, eu chorei foi de amargura. Estou falando, eu passei a noite chorando e era lágrima quente, como quem está com ódio. Falar: um dia eu vou esfregar na cara daquele presbítero, daquele miserável. Sabe aquele ódio? Já sentiu, irmão? Pronto. Passei a noite assim. Claro que de manhã estava um pouco mais calmo, mas eu precisava aprender.
dando discipulado para os adolescentes de 12 anos lá da igreja, eu cheguei num texto, que era o texto da distribuição das terras, as 12 tribos de Israel. E lá diz assim: a tribo de Levi não tem herança na terra. A tribo de Levi, os sacerdotes, a herança deles é o Senhor. Eu falei: Deus, eu achei quem eu sou finalmente nessa terra. Eu descobri quem eu sou. Eu sou sacerdote. A minha herança é o Senhor. Digo para você, dali em diante, irmão, eu resolvi essa questão financeira na minha vida. Dali em diante, o dinheiro não dizia mais quem eu sou, e não diz. Glória a Deus por isso. Não é o status, não é o título. Eu tenho uma porção, já me foi dada. Eu tenho um título, já me foi dado. Eu tenho uma coisa que afirma quem eu sou, e é maior do que o que você tem, pode ter certeza. Agora, até hoje eu não tenho apartamento, tenho casa. O carro que eu tenho é pagando prestação. Mas não sou de jeito nenhum infeliz. Precisa definir o que é a sua porção. Senão você vai ser sempre um homem em busca de afirmação. E aí você usa, sabe? Usa aquele jeitinho seu para poder querer respeito, para se afirmar. E não merece afirmação, nem merece respeito. Aí você acha que tirar boas notas, finalmente você vai ser respeitado. Você acha que você sendo um bom profissional ou tendo uma carreira de sucesso, finalmente você vai ser respeitado. Pois eu vou dizer para você, Nabal tinha tudo isso, mas era chamado de Belial. E você também vai ser, se a sua porção não for o Senhor. Segunda coisa, versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Segunda coisa para definir sua masculinidade: ter confiança na bondade do Senhor. Presta atenção, quem tem que dentro de casa, seja você como filho, ou seja você como marido, ou como pai, quem tem que dentro de casa dizer vai dar certo, é você. Não é sua esposa não, não é sua mãe não. Mas você vai tirar de onde essa esperança de que vai dar certo? Hein, irmão? Não, confie. Não, dessa vez eu vou me esforçar, confie. Aí a mãe olha para você e fala assim: eu só fiz assim, porcaria, até agora eu vou confiar em tu. Ao marido: ô minha filha, mas me perdoe dessa vez, porque não vai dar certo. A mulher olha para você e vai: não vou confiar nessa peste. Estou errado, irmão, não é assim não. Vai confiar? Não vai confiar. Agora um homem que diz: o Senhor vai fazer a coisa funcionar, e vive nessa confiança na bondade do Senhor, esse homem é confiável. E preste atenção que eu vou dizer isso só uma vez aqui. Confiança se adquire. A confiança não vem de graça e nunca vai vir. Ou você confia em Deus e aí você passa a ser confiável, ou então você vai ficar o tempo todo mendigando que as pessoas confiem em você, buscando que seja confiável quando não é confiável. Terceira coisa a respeito dessa masculinidade, versículo 26, veja o que diz, versículo 26: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vai ter salvação, amém, irmão? Presta atenção, vai ter salvação. Você crê nisso? Vai se resolver, vai ter bênção. Você acredita nisso? Mas você tem que aguardar isso em silêncio. Espera no Senhor, confia, e aí você vai mostrar caráter.
Quando você deixar de ser menino, ficar fazendo barulho, você começar a dizer: peraí, eu confio, vai ter jeito. Deus há de nos revelar, Deus há de nos abençoar. Quarta coisa, versículos 27 a 29. Veja o que diz, por favor. 27 a 29. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Alguém aqui ainda está na mocidade? Quem aqui está na mocidade ainda? Quem? Mocidade. Elinho? Tem gente que é cara de pau mesmo, né? Mas foi. Tá certo. Zé. Vejam o que ele fala. Para você que ainda está passando pela mocidade, é bom você começar a levar carga. Jugo aqui é aquela canga que bota em cima do boi para poder ele puxar um carro de boi lotado. Peso, pressão, é bom. Como eu falei para vocês, eu li isso na época que estava ali perto de vestibular, nessa época de ir para o seminário, para não sei o quê. Eu tinha que estudar, e eu tinha uma revolta assim, gigante contra vestibular. Achava o sistema mais injusto, ainda acho, mas eu tinha uma revolta. Eu falava: não vou estudar para essa peste. Não vou estudar para essa peste. Não merece meu esforço. Eu li esse texto e falei: rapaz, eu não vou estudar, não é para passar não. Eu vou estudar porque isso é bom para mim. Bom é suportar esse jugo. É essa pressão que eu tenho que passar agora, vou passar pela essa pressão. Quando você resolve casar, você resolve carregar um jugo. A carga. Tem que ser macho para isso. Mas como é que você vai aprender a carregar esse jugo? Quando a gente casou, eu falava, fazia as contas no papel e falava assim: como é que vai ter dinheiro? Eu ganho R$200. Mas eu tinha fé. E eu tinha segurança. Essas coisas eu já tinha. Eu já tinha aprendido o seguinte: eu posso suportar. Se Deus botar carga no meu lombo, eu posso suportar. Eu sou homem, irmão. Você é homem ou não? Se Deus botar carga no seu lombo, então você pode suportar a carga que Deus bota. Agora, se você é um franguinho, um frangote que fica: é muito pesado, é muito difícil, ninguém entende o que eu passo. Ah, meu filho, pelo amor de Deus, tem um homem grande, adulto, que fica assim. Fica assim, nessa chiadeira. Você quer uma mãe ou quer uma esposa? Alô? Quer uma mãe ou uma esposa? Para o sexo quer uma esposa, né? Mas para a compreensão você quer uma mãe, né? Quer que me compreenda. Bom é para o homem, aqui é o sexo masculino, suportar o jugo na sua mocidade. E aqui ele passa a descrever como é que você pode aprender debaixo dessa pressão. Ele diz assim, veja o que ele fala. Versículo 28. Assente-se solitário, fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Primeira coisa, assente-se solitário. Você quer crescer, amadurecer, não importa a idade que você tenha, você precisa de tempo só com Deus. Amadureça suas coisas diante de Deus. Fique em silêncio. Pare de o tempo todo argumentar. Você, enquanto argumenta, você não ouve. Faça silêncio, cara. A sua cabeça fica argumentando. Mas. Para de argumentar. Fique em silêncio. Depois ele diz, versículo 29.
Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Boca no pó é uma ideia de humilhação. Ou seja, aquilo que você vai falar, seja de forma humilde. Aprenda a falar de forma humilde. Põe a boca no pó. Fala de um jeito que é como servo e não como Senhor. Põe a boca no pó. Estrutura bíblica, vou dizer de novo. Senhores ou líderes são os que servem. Próxima coisa que ele fala, você quer realmente aprender a suportar esse jugo? Então a primeira coisa é assente-se solitário e fique em silêncio. Segundo, bota a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Versículo 30, por favor, leia comigo aí, versículo 30. Vamos lá? Dê a face. Precisa explicar? Precisa explicar? Dê é um ato seu. Isso não está dizendo que é o outro que tem que fazer para você, é você. Dê. Dê a sua face a quem lhe fere. Quem é que lhe fere? Quem é que lhe fere? Dê a sua face. Mostre a cara. Farte-se de afronta. Quer amadurecer? Quer ser homem de verdade? O caminho está aqui. Ó. Essa aqui é uma palavra para homem. Não é uma palavra que inclui mulher. É homem. Aqui está uma formação bíblica de uma masculinidade. Farte-se de afronta. Não é acumule afrontas. Não é junte afrontas para depois você gritar, esbravejar. Mas aproveite elas. Como títulos e como troféus. Você diz, olha o que é que eu vivi. Olha o que é que eu aprendi. Olha como isso me cresceu. Olha como isso levantou a minha vida. Uma vez eu fiz um exercício. Era um exercício dentro de um instituto bíblico. Só vou fazer um pequeno apêndice antes de explicar isso. No instituto bíblico, eu sofri uma grande decepção comigo mesmo. Eu tinha ido para o instituto bíblico para poder me formar como missionário ou para ser pastor. E eu acreditava que eu estava crescendo muito, assim, no sentido espiritual, para poder ser um líder de Deus. Quando eu estava lá no instituto, sem a minha namorada, que é minha esposa, na época minha namorada, tinha uma moça que começou a entrar sempre na minha linha de mira. Onde eu estava lá, presente. Eu comecei a achar interessante aquela moça. Daqui a pouco a gente sentava junto no refeitório e conversava, e eu ria e brincava. Daqui a pouco eu percebi assim que quando eu estava fazendo alguma coisa, sei lá, cortando lenha, lá a gente cortava lenha, ou estava preparando um banco, ou estava lavando louça, sempre eu estava fazendo e procurando ela. Será que ela está por aqui? Aí eu caí a ficha e falei, meu Deus, eu estou gostando dessa moça. Mas eu sou namorado. E eu gosto da minha namorada. Será que é possível isso? A pessoa gostar de duas ao mesmo tempo? Aí eu voltei um final de semana para Recife. Cheguei lá, eu morava interno, né? Cheguei e fui contar para a Ju. Lembro que a gente sentou assim na escadaria da igreja, numa igreja católica, aquela do Espinheiro lá. A gente se sentou ali na escadaria, eu falei, Ju, ó, é um negócio que eu queria para dizer, está muito difícil, é que eu gosto de você, mas eu estou achando que eu também gosto de outra moça.
Ela pegou e se levantou e saiu. Aí ela falou assim: eu não vou dividir você com ninguém. Por mim está acabado o namoro. Se levantou e saiu. Eu falei: mas peraí nada. Foi embora. Falei: tá pau. Me lasquei. Voltei, cheguei em casa, falei: mãe, Ju, acabou o namoro. Acabou o namoro porque eu expliquei. Ela falou: você é um caba safado, filho. Aí eu falei: meu Deus. Aí eu fui pensar. Aí eu comecei a pensar e falei: se eu projeto isso que eu estou vivendo, aqui a 10 anos, eu vou estar tendo um caso com outra mulher, casado com uma mulher, tendo caso com outra. Aí eu caiu a ficha em mim. Eu falei: meu Deus, eu sou um adúltero. E eu tive uma profunda decepção. Que eu pensava assim: nunca eu vou adulterar, nunca. Mas aí caiu a ficha, eu falei: eu sou um adúltero. Eu nunca deitei com outra mulher, a não ser a minha esposa, nunca. Mas eu tive esse negócio, e fui confessado, foi falado. Eu perdi o namoro naquela época por causa disso. Eu tive essa profunda decepção. Por causa dessas confusões todas, eu terminei sendo expulso do Instituto Bíblico. Eu fui expulso por causa de arrogância, porque o povo estava falando umas coisas lá e eu: não é assim não, aquela coisa, aquela arrogância feita na Nabal. E aí eu fui expulso. Pá. Chego em casa, minha mãe de novo. Chego lá, minha mãe está lá, ela fala: meu filho, o que é que você está fazendo aqui no meio da semana? Eu falei: mãe, é aquele povo lá não entende nada. Oxi, a pessoa não entende. Eu falo as coisas, eles não compreendem, eles sempre levam para o outro lado. Ela olhou para mim e falou: presta atenção, filho. Você pode virar papa, você pode virar bispo, você pode virar pastor, profeta, o que você quiser. Mas se você quiser ser homem de Deus, você tem que voltar lá e se humilhar e pedir perdão para aquela liderança. Falei: lasca, nem mamãe é a favor de mim. Aí eu fui. Estou caminhando de volta para o seminário. Chego lá, peço perdão, o seminário me aceitou de volta no mesmo dia. Foi um grande avivamento, houve um chororô geral. De noite eu pedi perdão aos alunos, pedi perdão à liderança. A liderança falou: olha, eu fui restaurado ali mesmo, naquele mesmo dia que eu fui, expulso. No mesmo dia eu já estava reintegrado. Só que agora eu estava com uma nova vida para ser vivida ali. Essa nova vida agora era uma nova postura. E a postura era viver com a afronta. Eu precisava viver com afronta. Mas eu tinha me deparado comigo mesmo. Se alguém me chamasse de adúltero, eu dizia: é mesmo. Se alguém me chamasse de rebelde, eu falava: é mesmo. Se alguém me chamasse de arrogante, eu falava: eita, é mesmo. Se alguém me chamasse de babaca, eu falava: eita, é mesmo. Se alguém dissesse: você faz a sua menina sofrer, eu dizia: é mesmo. Farte-se de afronta. Farte-se de afronta. Eu sei que é Deus quem preserva os nossos pés para não cair, mas se teve uma coisa que me ajudou até hoje a não adulterar, foi eu ter conhecido quem eu sou lá atrás. Se tem uma coisa que me ajudou a ser pastor auxiliar durante 9 anos, de pastores diferentes, com maneiras diferentes, com teologias diferentes, e eu fui 9 anos pastor auxiliar, foi eu ter aprendido a me submeter à liderança. Estou contando isso para chegar a um ponto. Lá no instituto me pediram para contar o meu testemunho nessa noite da restauração. Conte seu testemunho. E eu disse para o povo que estava lá: eu poderia contar meu testemunho como sendo tiros que Deus me deu. Aos 18 anos, enquanto eu desobedecia a minha mãe, entraram 3 assaltantes no ônibus e um deles escolheu atirar em mim e eu tive morte clínica e foi muito pesado por causa daquela minha desobediência. Eu sofri aquilo e vivi aquilo tudo. E aprendi a obedecer minha mãe.
E porque eu aprendi a obedecer minha mãe com um tiro, foi que quando eu cheguei em casa, rebelde, com tudo que eu tinha vivido aqui, minha mãe disse: você quer ser homem de Deus, então tem que voltar lá. É porque eu tinha aprendido a obedecer minha mãe que eu resolvi vir. Mas o segundo tiro que eu levei foi quando o Ju resolveu acabar o namoro comigo, porque eu sou um adúltero. O terceiro tiro que eu levei foi quando vocês se reuniram comigo e falaram: você é arrogante, você está expulso. Então, irmãos, o que eu tenho para contar da minha história é que eu sou duro demais, eu sou difícil demais, eu sou problemático demais. E Deus sabe o quão duro eu sou. É por isso que é comigo, é na marretada. Comigo é com tiro. Ou Deus dá um tiro em mim, ou então não me resolvo. Farte-se de afronta. Como é que você contaria a sua história? Como você contaria a sua história? Para a maturidade acontecer, para a hombridade acontecer, está o caminho escrito aqui em Lamentações de Jeremias. O Senhor é a sua porção, amém? O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. Você tem esperança e confiança na bondade do Senhor? Sim? A salvação vem. Você espera na salvação do Senhor. Ele vai intervir na sua vida, vai intervir na sua casa, vai intervir na sua vida financeira. Ele vai intervir. Você espera a salvação do Senhor? Sim ou não? Eu pergunto para você: você aceita suportar o jugo? A carga? Voluntariamente diz: Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Me ajuda a amadurecer, me ajuda a crescer. Eu quero. Assente-se solitário. Fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre você. Farte-se de afronta. Talvez ainda haja esperança. E eu vou dizer o que o final do texto diz para a gente. Versículo 39 e 40 de Lamentações diz assim: porque pois se queixa o homem vivente? De que é que a gente tem para se queixar? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quem até agora destruiu a minha vida fui eu mesmo, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi a liderança da igreja, não foi o conselho da igreja da Madalena que queria pagar pouco para mim, não foi o conselho lá do Instituto Bíblico que me expulsou, não foi o marginal que deu um tiro em mim, fui eu mesmo. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los os nossos próprios caminhos e voltemos para o Senhor. Vamos voltar, irmão? Vamos voltar? Você é que tipo de macho? Machucado? Ou macho de verdade? Que tipo de macho? Deus chama a gente para esquadrinhar o caminho e voltar. Volta para o Senhor. Amém?